Olá, Farmas, bom dia! Bom dia a todos. Estamos começando mais um Café com a Farma. Começando agora 8h08. Pensei que eu estava adiantada, estou atrasada. Nesse Café com a Farma, nós vamos falar sobre o escitalopram. Nós vamos aproveitar esse momentinho do café para falar um pouquinho desse escitalopram. Antes de começar, quero falar com vocês o seguinte. A escolha do tema para essas lives, para esses cafés, desse mês agora de setembro, estão relacionadas ao Setembro Amarelo, que é essa movimentação que se faz, em relação ao combate do suicídio. E aí o que acontece? Quando se fala em suicídio, fatalmente se fala também em problemas depressivos, em depressão, em ansiedade, em vários problemas de ordem do sistema nervoso mesmo. Então, a nossa intenção aqui é que ao longo desse mês, em todos os nossos cafés, que a gente possa falar de algum medicamento que atua no sistema nervoso, de preferência que seja um antidepressivo, que seja um ansiolítico, para a gente abordar bastante esse tema, ter mais conhecimento para atender melhor o nosso paciente lá na farmácia. Combinado assim? Além disso, tenho mais um recado para dar. Esse mês de setembro, nós vamos, no final do mês, dias 27, 28 e 29 de setembro, nós vamos fazer um intensivo. Vocês sabem que o intensivo é aquele evento que a gente faz 3 aulas ao vivo, online, onde vocês podem participar de forma gratuita, para a gente anteceder a abertura da nossa próxima turma do OFP, Então, dias 27, 28 e 29 de setembro, a gente vai fazer o nosso intensivo. O nome do nosso intensivo é o Farmacêutico Referência, porque esse é o nosso objetivo. Te ajudar a se tornar um farmacêutico referência, através da indicação e também da orientação farmacêutica. E aí, pessoal, nós vamos abordar essa temática da depressão. As aulas vão estar voltadas a como orientar um paciente com depressão, a conhecer os medicamentos antidepressivos, a saber quais vitaminas, quais suplementos, quais minerais podem ser indicados para esses pacientes, como que eu posso melhorar a forma que ele está fazendo o tratamento dele, agregando um medicamento, agregando um suplemento, agregando uma vitamina, agregando um mineral, sabendo orientar ele a melhor forma dele tomar aquele medicamento, qual é o melhor horário para ele tomar aquele medicamento, quais reações que ele pode vir a ter com aquele medicamento, enfim. Todo o nosso intensivo vai estar voltado para essa temática, então já se preparem, dentro de pouco tempo vocês já vão ter a oportunidade de se cadastrar para participarem, então, do nosso intensivo que vai acontecer no final de setembro agora. Beleza, belezinha? Peguem o café aí, me contem de onde vocês estão me assistindo, se vocês estão em casa, se vocês estão na farmácia, se tem mais gente assistindo aí com você, se é a primeira vez que você vai participar de um café comigo. Digam aí pra mim, pra eu saber. Galerinha, seguinte, pra gente falar de antidepressivo, independente de qual seja ele, sempre quando a gente vai falar de antidepressivo, a gente precisa de se lembrar de como que funciona a nossa neurocomunicação, Como que se dá a neurocomunicação lá no sistema nervoso. E isso vai ser fundamental para a gente entender como os antidepressivos atuam. Então, durante o processo de neurocomunicação, algumas substâncias elas precisam se fazer presentes para que aconteça de fato essa comunicação entre um neurônio e outro e nos tragam as sensações, No caso, a sensação, quando a gente fala de depressão, a gente precisa de focar naquela sensação de bem-estar, na sensação de alegria, de contentamento, de felicidade. E existem algumas substâncias que são responsáveis por essas sensações lá no nosso sistema nervoso. No caso, nesse caso do bem-estar, a gente está falando essencialmente da serotonina, também da noradrenalina, também da dopamina, mas em essência a serotonina é que é mais estudada e é mais pesquisada nesse sentido, tá bem?
Peraí, já continuo. Só quero ver aqui as respostas de vocês. A Luane tá lá de Belém assistindo. A Vera tá em Fortaleza. A Alessandra no Pará, em casa. A Ana tá em casa também, tá lá na Bahia. Ceará, a Flor. As lives não são todos os dias. O café é toda terça-feira, às 8h05, mais ou menos, da manhã. As lives do intensivo acontecem na quarta, na quinta e na sexta. E aí é à noite, elas são às 9 horas da noite, tá? Essas que vão acontecer dias 27, 28 e 29 de setembro, tá? No nosso intensivo. Aí é à noite, ok? Ribeirão Preto em casa. Galera tá em casa. Ó, a Carlinda tá na farmácia lá em Minas. Primeira vez que José Márcio tá escutando o nosso café, tá na rua. Bom, pessoal, vamos seguir então com o escitalopram, né? Então, como eu falei, quando a gente fala de antidepressivo, a gente tá falando da serotonina e dessas substâncias que estão envolvidas nessa neurocomunicação. O que você pode concluir? Se você tiver pouca serotonina, uma quantidade insuficiente, ou se você tiver a serotonina e ela não estiver agindo como deveria, você vai estabelecer um processo depressivo. Mas não é só a falta dela. É porque, não é assim, ao pé da letra, a falta dela. É porque a falta dela leva a modificações na membrana dos neurônios. E isso vai afetar a neurocomunicação. Por isso, todos os medicamentos antidepressivos, de alguma forma, vão aumentar a disponibilidade da serotonina lá na fenda sináptica, que é entre um neurônio e outro. E aí, gente, o mecanismo de ação desses antidepressivos vão estar relacionados a esse aumento, como essa serotonina vai ser aumentada. No caso do escitalopram, ele faz parte da mesma classe, por exemplo, da fluoxetina, que é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Você decora isso lá na faculdade. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a serotonina ela sai de um neurônio para ir para o outro, parte dela ela volta para esse neurônio que ejetou. E aí esses medicamentos, eles tampam os receptores desse neurônio que acabou de mandar e ela não consegue voltar. Ou seja, ela vai ficar na fenda. Não tem como ela voltar, não tem como ela fazer o caminho de volta, né? É um caminho sem volta. Quando a pessoa toma um inibidor da recaptação, esse inibidor da recaptação tampa, então, os receptores e essa serotonina não consegue voltar, ela não consegue ser recaptada. Com isso, ela vai ficar na fenda sináptica, ela vai ficar mais disponível na fenda sináptica e vai conseguir exercer os seus efeitos, ok? O que o escitalopram faz? Bloqueia a recaptação da serotonina. Assim como a fluoxetina, como a venlafaxina, como vários outros antidepressivos. Então, por que a gente tem antidepressivos diferentes, né? Tantos antidepressivos? Porque cada um vai ter um perfil de ação. E cada pessoa vai reagir, de acordo com o organismo dela, a um perfil de ação melhor do que a outra, né? No caso do escitalopram, ele vai fazer isso de uma forma muito eficaz. E um dos grandes diferenciais dele em relação aos outros é que ele começa a agir mais rápido. Imagina, é necessário fazer um aumento da concentração de serotonina na fenda sináptica. Quando esse aumento acontece e é constante, a serotonina consegue, constante, né? Quando ela está ali aumentada na fenda sináptica de uma forma constante durante bastante tempo, ela consegue promover alterações na membrana do neurônio, dos neurônios, né? E quando essas alterações acontecem, o ritmo da neurocomunicação vai mudar. Ele vai ser um ritmo mais rápido, mais constante, e aí a pessoa começa a sentir efeito. Então, todos os antidepressivos vão demorar para começar a agir. Eles não vão começar a agir assim de uma hora para outra. Eles vão demorar a começar a agir. Cerca de 8 semanas. Normalmente, com 2 meses, é que a pessoa vai começar a sentir esses efeitos da modificação da membrana. Entendam, no antidepressivo, o efeito colateral, a reação adversa, ela vem antes do efeito principal. Ela vem antes do efeito que você quer.
Entende? Então, para a serotonina ficar ali, para ela fazer essa modificação na membrana do neurônio, ela precisa de tempo, ela precisa de constância. Não adianta tomar hoje, amanhã não. Tomar daqui 2 dias e depois não, sabe? Precisa de ter uma constância para ela ter uma quantidade ali na fenda sináptica e causar essa alteração na membrana para acelerar o ritmo das neurocomunicações. Tá? Então, demora tempo. Os antidepressivos, de forma geral, vão demorar de 4 a 8 semanas. E a grande vantagem do escitalopram é que com 2 semanas ele já consegue mostrar o efeito antidepressivo. Então ele é rápido na sua ação, ele é eficiente na sua ação. Além dele ser eficiente, ele é eficaz. A maioria dos pacientes que usam escitalopram, eles conseguem atingir esse efeito de uma forma satisfatória. Os estudos que existem de comparação entre eles, né? Comparação entre escitalopram e fluoxetina, comparação entre escitalopram e venlafaxina. Sempre nessas comparações, o escitalopram, ele se sai melhor em relação ao tempo de ação. Ele começa a agir mais rápido, tá certo? Deixa eu ver mais o que eu anotei para falar sobre isso. É indicado para quê, principalmente? Depressão, ansiedade e toque, que é transtorno obsessivo compulsivo. Essas são as principais indicações que a gente tem do escitalopram. Se você for comparar ele com o citalopram, por exemplo, né? No caso do citalopram, ele foi o primeiro a ser desenvolvido e na metabolização dele a gente vai ter escitalopram e os metabólitos inativos. Então o escitalopram é como se fosse o citalopram, só que melhorado, só que purificado. Então você vai ter uma eficácia maior e você vai ter menos reações, porque ele é mais, acaba que é uma substância química mais específica, uma substância química melhor, se comparada ao citalopram, tá bem? O citalopram também é muito bom, mas quando ele vai ser metabolizado, ele vai ser metabolizado no escitalopram, que faz o efeito em metabólitos que são inativos. São inativos em relação à ação principal, mas podem trazer reações, tá bem? Então, agem, né, bem, mas a melhor escolha acaba sendo o escitalopram por isso, tá certo? Tô vendo a galera perguntar sobre os efeitos adversos. Vou abordar esses efeitos agora. Todo medicamento que atua no sistema nervoso, todos eles vão trazer reações adversas. Não tem como um medicamento, vão trazer efeitos colaterais também. Não tem como um medicamento atuar no sistema nervoso, alterar a função de uma membrana, alterar a neurocomunicação e isso fazer apenas um efeito. Isso vai ter efeitos colaterais, obviamente. E aí, o local de ação no cérebro, da onde vai acontecer esse aumento da serotonina e tal, pode também afetar outras áreas. No caso do escitalopram, a principal desvantagem dele, né, ele tem muitas vantagens. Ele começa a agir mais rápido, ele é um medicamento muito seguro, ele é um medicamento muito eficaz, mas a principal reação adversa dele está relacionada com a função sexual. Ele vai atingir a função sexual da pessoa e a pessoa pode ter diminuição da libido, no caso das mulheres, anorgasmia, que é a impossibilidade da mulher atingir o orgasmo durante o ato sexual. No caso dos homens, ele pode retardar a ejaculação. Isso é um efeito muito comum ao escitalopram. Então, daí tem 2 caminhos para poder tomar uma decisão. Porque a depressão afeta demais a vida do cidadão. Mas, quando é uma pessoa casada, quando é uma pessoa que tem a vida sexual ativa, e ela tem essa parte da vida dela afetada, também é muito grave. Também pode trazer problemas para o cotidiano daquela pessoa. Então, existem 2 caminhos. Ou a pessoa vai esperar, porque normalmente em 8 semanas de uso, em média, esse efeito passa, porque vai haver uma adaptação do organismo da pessoa. Então, ou ela espera, ou ela muda a terapia antidepressiva. O problema de mudar a terapia antidepressiva é que quando um causa isso, normalmente os outros também vão causar, se forem da mesma classe, se tiverem esse mecanismo de ação parecido,
Não é a substância, é o que está acontecendo onde essa substância está mexendo, tá bem? Então essa é a principal desvantagem, porque a maioria dos pacientes vai ter essa função alterada, tá bem? Que também pode passar com o tempo. Beleza? Pronto, mais reações que podem acontecer em relação ao apetite. O escitalopram, ele vai trabalhar lá no centro da fome, né? A pergunta da Fabiola é importante. Pode ser utilizado em tratamento de ejaculação precoce? Normalmente se usa amitriptilina, se usa sertralina, se usa escitalopram para ejaculação precoce, porque é um efeito dele, né? Então é sim utilizado para isso, tá? Depois de 8 semanas, então esses efeitos diminuem sim. A tendência na maioria dos pacientes, esses efeitos passam depois de 8 semanas, tá bom? Outros efeitos, então, vai atuar no centro da fome, vai alterar o apetite da pessoa. A maioria dos pacientes relatam aumento no apetite com consequente aumento de peso. Pode acontecer de ser o contrário, né? Pode acontecer de ser o contrário, do paciente tomar e ter redução do apetite. Por exemplo, no caso da fluoxetina, o que ela faz é reduzir o apetite. Então, a fluoxetina ela é muito utilizada para emagrecer, porque nas primeiras semanas ela vai causar redução do apetite. Esses efeitos, eles são temporários. Reação adversa normalmente é temporário. Porque o que vai acontecer? A pessoa vai, o organismo da pessoa vai começar a se adaptar. O fígado vai estabelecer mecanismos para eliminar aquele medicamento mais rápido, para eliminar um metabólito que possa estar prejudicando o organismo, sabe? Então a tendência é passar esse tipo de reação. Quem está tomando citalopram pode simplesmente mudar para o escitalopram ou tem que ir ao médico? Com certeza tem que ir ao médico, porque é um medicamento, principalmente porque é um medicamento de controle especial, você precisa de receita para comprar, né? Então não tem como a pessoa mudar por ela mesma não, tá? Se o citalopram a pessoa estiver respondendo bem, não faz sentido mudar, tá? Pode continuar usando o citalopram, não faz sentido, ok? Então na fome também pode alterar e também vai ser um efeito temporário. Efeito super comum do escitalopram, causar prisão de ventre. Aí você precisa orientar o paciente a aumentar a ingesta de líquidos, alimentos que facilitam, né, a formação de fezes e a evacuação, como alimentos fibrosos. Se o paciente estiver tendo uma prisão de ventre muito forte, ele pode optar pelo uso você pode indicar, né, a lactulose, que pode ser usada de forma constante, todo dia de manhã. Enfim, existem recursos para você poder contornar esse problema, que também é temporário. Suor, tem pessoas que acordam com a camisa molhada por conta do suor provocado pelo escitalopram, né? Então é suor no corpo, nas mãos, nos pés, então ele pode aumentar também o suor. Essas são as principais reações adversas, são os principais efeitos colaterais que o escitalopram traz para o paciente. Deixa eu ver mais o que eu anotei para falar para vocês, então, nesse café aqui. Eu disse que ele é um medicamento seguro, né? E aí, por conta dele ser um medicamento seguro, muito seguro, ele pode ser utilizado em grávidas e ele pode ser utilizado em idosos também. Lá na bula, tá falando que o escitalopram, ele não é recomendado para pessoas abaixo de 18 anos. Na realidade, não tem nenhum problema do ponto de vista do mecanismo de ação, do ponto de vista químico do medicamento. O escitalopram, ele é seguro para criança e ele é seguro para adolescente. O problema é que nesse público existe um aumento do risco de pensamentos suicidas no início do tratamento. Então, quando um médico faz a opção de passar esse escitalopram para uma criança ou para um adolescente, essa criança e esse adolescente precisam ser acompanhados de perto no início do tratamento, as primeiras 8 semanas. Depois isso vai melhorar. Uma outra grande vantagem em relação ao escitalopram, né? Eu falei de desvantagem, mas existem vantagens. A vantagem dele ser rápido, a vantagem dele ser seguro, a vantagem de poder utilizar na grávida e tal.
A outra vantagem é que ele não tem um perfil grande de interação medicamentosa. Então, tô vendo vocês perguntando, pode tomar quem tem Parkinson? Pode. Pode tomar prednisolona, quem toma antidepressivo? Pode. O escitalopram, então, não tem interação nenhuma. Ele é um medicamento com um bom perfil para interação, né? Então, ele não causa interação medicamentosa grave. Não tem interação medicamentosa grave. É uma grande vantagem em relação ao escitalopram. Em relação à dose, quando a gente olha lá na bula, a dose recomendada pela bula é de 10 a 20 miligramas por dia. Mas vai ser comum você pegar receita de até 50 miligramas por dia. Os médicos já perceberam que quando a pessoa precisa, tipo assim, o que vai acontecer? Quando a pessoa precisa do escitalopram, é porque ela já tentou outros. Tipo assim, ela chega no escitalopram depois que ela tentou outros. Então, são pacientes considerados refratários. Eles tentam outros tratamentos, não dá certo, aí vai para o escitalopram, certo? Aí quando chega lá, como eles são pacientes refratários, normalmente as doses usuais não funcionam para eles. Eles precisam de doses maiores. Os médicos trabalham com 30 miligramas, normalmente, com 40 miligramas e até 50, dependendo do caso do paciente. Então não se assustem, não sejam aqueles farmacêuticos que quando pega a receita fala assim, pera lá, o médico passou aqui 50 miligramas de escitalopram. Na bula tá falando só 20, não vou dispensar, tá? Não seja assim. A gente precisa de entender que, em relação à dose, o médico, ele tem total liberdade de analisar essa dose e de alterar essa dose se ele achar que é válido fazer isso. Ele pode testar. O que ele não pode é atingir um nível de toxicidade. Mas até 50 miligramas é seguro, tá bem? Regiane, você é demais, que delícia ouvir sua explicação, tudo se torna mais fácil. Obrigada. O objetivo é esse, tá? Simplificar a sua vida aqui como farmacêutico, simplificar a sua vida na farmácia, tá? Te ajudar a entender como funcionam os medicamentos. A pressão que a gente sofre na hora de estudar farmacologia é muito grande, né? A gente se pressiona, a gente acha que a gente é obrigada a dar conta, é obrigada a saber. Isso torna as coisas mais difíceis. Vamos trazer para a prática que vai ficar mais leve. A Decilda está perguntando sobre a prisão de ventre, foi o que eu falei, né? A lactulose é uma opção, tá? De associação aí. Aí, nós como farmacêuticos, a gente pode analisar a dose que vai ser dada e indicar que ele use preferencialmente de manhã, porque aí é a hora que o intestino vai estar mais receptivo, por conta do jejum da noite, né? Ele está mais receptivo a esses medicamentos, tá? Outra coisa que eu queria falar aqui sobre... Eu falei da dose. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Alguns pacientes podem ter sonolência com o escitalopram. A menor parte, tá? A maior parte vai sentir mais desperto. Vai tá mais acordado, né? Em algumas pessoas, inclusive, pode dar insônia. Então, o escitalopram, ele é utilizado para... de manhã. A pessoa acordar, tomar o café e tomar o escitalopram. Se ela sentir sonolência, a orientação é que mesmo que o médico tenha prescrito para tomar de manhã, que ela passe a tomar à noite, se ela tiver sonolência. Se ela tomar de manhã e não tiver sonolência, ela permanece tomando pela manhã, ok? Acho que era isso que eu anotei para falar. Poucas interações, a dose, ok. Agora eu vou responder algumas perguntas. Escitalopram pode engordar o paciente? Não. Quem engorda é a comida. O escitalopram pode aumentar o apetite, entendeu? A substância em si não engorda. O que pode acontecer é que alguns pacientes têm aumento do apetite. Com o aumento do apetite, ele vai comer. Agora, isso é muito relativo. Por quê? Às vezes, a pessoa vai tomar o escitalopram para ansiedade. E aí, às vezes, a pessoa ansiosa engorda, tá mais gordinha, por conta da ansiedade, porque ela come até as paredes por conta da ansiedade. Aí quando ela começa a tomar o escitalopram, ela diminui essa fome da ansiedade. Ela pode até ter um aumento no apetite, mas isso vai ser muito leve em comparação com a ansiedade que ela tinha, entende? Então é comum o paciente ganhar peso? Nas primeiras semanas, primeiros 2 meses de tratamento, é comum ter o ganho de peso, porque ele pode alterar a fome para mais. Tá? Em alguns pacientes, na menor parte, altera para menos. Quero fazer parte da turma. Super te amo. Obrigada, querida.
Dia 2 de outubro a gente vai ter turma nova pro UFP. Se prepara, dia 2 de outubro. Antes do dia 2 de outubro vai ter um intensivo. Dias 27, 28 e 29 de setembro vai ter um intensivo. Todo voltado para depressão, para antidepressivo, para ansiolítico. Quero falar sobre medicamentos com vocês. E também, porque o medicamento a gente não pode indicar, mas a gente tem que conhecer. Tem que orientar. E, no caso, eu quero falar muito sobre as vitaminas e os suplementos que você pode indicar para um paciente com depressão. Vai ser o conteúdo de ouro que a gente vai ter no intensivo, o que você pode indicar para um paciente com depressão em relação a vitamina e suplemento. Isso fatalmente vai aumentar suas vendas, né? Você vai conseguir associar melhor a venda. Então, se preparem para esse intensivo. Já comecei a fazer o material de apoio para ele, que é um material novo, exclusivo. E vocês vão curtir demais, tá bem? A lactulose pode usar contínuo? Pode, não tem problema. A lactulose ela é um açúcar não absorvível pelo nosso organismo. Ela vai ajudar na movimentação intestinal. Pode ser tomada uma vez ao dia de forma contínua. O que não é aconselhável é que a pessoa tome muitas vezes ao dia de forma contínua, sabe? Então, tô com prisão de ventre, sei lá, tem 4 dias que eu não faço cocô. O que eu posso fazer? Tomar lactulose 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. Comecei a fazer cocô, começo a tomar uma vez ao dia, ok? Agora, pra gente finalizar o nosso café de hoje, falar um pouquinho sobre a dispensação. Estalopram, lista C, receita de controle especial em 2 vias, né? Primeira via da farmácia, segunda via do paciente. De acordo com a portaria 344, ele pode ser dispensado para até 60 dias de tratamento por prescrição. Se a receita for de outro estado, tem que justificar na vigilância? Não é justificar, tá? Você tem que levar essa receita. Então, por exemplo, você atendeu o paciente agora, aí na farmácia, hoje. Você tem 3 dias para levar na vigilância sanitária para eles carimbarem a sua receita dando um visto. Eles têm que dar o visto, não é justificar, tá bem? Justificar quer dizer que você vai chegar lá e explicar por que você dispensou. Na verdade, você pode, a lei te permite dispensar. Só que você tem que mostrar que você dispensou uma receita de outro estado. Tá? Isso é para controle deles, ok? Qual o prazo que deve utilizar o estalopram? Normalmente, o tratamento de depressão dura de 1 ano e meio a 2 anos. Importante essa pergunta para você poder entender o nosso papel de farmacêutico. Não é um medicamento para usar o resto da vida. A pessoa, quando está com depressão, às vezes ela se apoia ao medicamento, porque ela vê que ela melhorou com o medicamento, então ela nunca mais quer ficar sem, porque ela nunca mais quer sentir aquilo de ruim que ela estava sentindo. Mas, o que levou ela a ficar daquele jeito? Né? Então, esse prazo de uso, esse tratamento de 2 anos, é um tratamento que é para a pessoa ficar bem, a ponto de fazer uma psicoterapia para descobrir o que deixou ela depressiva, se autoconhecer, melhorar a alimentação, começar a consumir determinadas vitaminas, minerais, se preciso suplementar alguma vitamina, algum mineral que ela não fazia uso. Exemplo, que eu vou abordar lá no intensivo, as vitaminas do complexo B, que são fundamentais, o magnésio, que é fundamental, né? Então, eu vou abordar sobre isso, vitamina D. Então, ela precisa de fazer isso, melhorar a alimentação, ela precisa de começar a fazer exercício físico. Vou falar sobre a importância do exercício físico para o paciente depressivo. Quando ela começa a reunir, colocar esses pilares em dia, né? Corpo são, mente sã. Entende? Então, ela vai precisar desse tempo de tratamento para ela ficar bem e conseguir mudar a vida dela em relação à forma como ela levava a vida. E aí, quando ela retirar o medicamento, ela já tem elementos para nunca mais entrar em depressão de novo. Entenderam? Quem já teve depressão sabe. Eu já tive depressão. Quando você tem depressão, na época que eu tive depressão, isso deve ter tem muito tempo. Eu tinha saído da faculdade já, foi logo no meu começo profissional. Por alguns motivos eu entrei em depressão. O que eu tomei foi fluoxetina. E eu tomei por 2 anos. E aí o que acontecia comigo? Quando eu tava tomando, às vezes eu esquecia de tomar a fluoxetina.
E eu já tinha uma sensação ruim só de ter esquecido de tomar, aquele medo de sentir aquilo tudo de novo. É claro, né, que esquecer de tomar não é motivo para voltar à depressão. O mecanismo é demorado para você diminuir essa quantidade de serotonina e tudo mais, né? Mas a gente tem aquele medo, é psicológico, é inconsciente. Só de eu esquecer, eu pensava assim, gente, se eu começar a sentir, ai meu Deus, eu vou sentir aquilo tudo de novo. Então o paciente com depressão, quando ele se vê melhor, ele tem muito medo de sentir aquilo de novo. Isso leva ele a pensar que quem salvou a vida dele foi o remédio. Isso leva ele a pensar que ele vai tomar aquilo para sempre, para não sentir aquilo de novo. Isso não é verdade. É um tratamento, não é uma cura. Então, para a pessoa se curar da depressão, ela precisa buscar outros elementos. Quais? Psicoterapia, autoconhecimento, uma atividade física prazerosa para ela, ou aprende a gostar, tipo eu, aprende a gostar, porque eu nunca fui lá de muito exercício, não tive esse modelo em casa. Não vi minha mãe fazendo exercício todo dia, comendo uma comida saudável, sabe? Via meu pai caminhando, mas via minha mãe reclamando que meu pai só sabia caminhar, sabe? Então, aquele ambiente ali não favoreceu eu gostar de fazer exercício. Então, eu nunca fui lá muito fã, mas eu me forcei a isso por uma necessidade. Eu faço exercício todo dia hoje, por uma necessidade. Ai, Sara, você deveria ser mais magra, que também acho, tá? Concordo plenamente, porque eu faço exercício todo dia, eu procuro controlar minha alimentação, mas eu tenho meus vícios também. Eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com doce hoje. Pra mim, o meu grande problema hoje é doce, é carboidrato. Eu já falei isso outras vezes aqui, né? Já me desafiei, já fiquei 20 dias, já fiquei tantos dias. Mas é extremamente difícil pra mim. Então, tipo, tem certas coisas que é a vida adulta, sabe? Eu faço exercício porque eu tenho que fazer. Eu fui mãe aos 34 anos. Fui mãe biológica aos 34 anos. Eu quero ver meu filho com 34. Então, se eu quero ver meu filho com 34... Hoje eu tenho 41, eu quero ver meu filho com 41. Eu vou ter que ter quantos? 82. Então eu preciso... Nossa, a conta não foi certa, mas vocês entenderam, né? Eu quero chegar nos meus 80 anos bem. Então eu tenho que fazer exercício. Então eu tenho que melhorar minha alimentação. E aí eu tenho que cuidar da minha saúde mental, porque a minha saúde mental me abala. Vamos conversar muito sobre isso durante o intensivo. O que eu tomo para poder me ajudar? Agora mesmo eu fui ali tomar, eu comecei até a live com um pouco de dor no estômago, porque eu não comi direito agora de manhã e tomei um bocado de coisa ali, porque eu tomo bastante suplemento. E aí, pra quê? Pra minha saúde mental, pra minha saúde física, né? Eu faço exercício, eu tava falando um negócio de você deveria ser mais magra, né? Eu faço exercício físico, eu não penso na estética. Eu penso na minha saúde, principalmente na minha saúde mental. Eu penso na minha coluna, que eu operei quando eu tinha 28 anos. E que se eu não fizesse exercício, eu não ia conseguir segurar meu filho no colo hoje. Então é muito importante que a gente se conscientize, porque se eu, Sara, já tive depressão, eu consigo entender um paciente que tem depressão. Se eu faço exercício todo dia, eu consigo entender a dificuldade de um paciente que não consegue fazer exercício todo dia, mas eu consigo também saber dos benefícios que eu tenho para incentivar esse paciente. Entendam que enquanto profissionais de saúde, antes de tudo, a gente é exemplo. A pessoa está olhando para a gente, ela está exemplificando na gente. Se a pessoa chegar, passar na sexta-feira de tarde, você estiver num boteco enchendo a cara, o paciente que compra só com você vai te ver de outro jeito. Ah, Sara, então quer dizer que eu não posso nem beber? Não, você pode. Só que tudo tem consequência. Entende? A gente é modelo. Se vocês me virem aqui fazendo coisas que até Deus duvida, vocês vão ter uma visão diferente da que vocês têm de mim hoje. Né? E também, tipo, eu já tô aqui na internet já tem mais de 3 anos, né? Vocês já me conhecem há bastante tempo. Não tem como você segurar uma máscara por muito tempo, uma hora ela cai, sabe? Então é isso, a gente precisa de entender sobre o medicamento para explicar ao paciente, mas a gente precisa de usar a nossa vida pessoal como exemplo e também para a gente conseguir se colocar no lugar do paciente para orientar ele. Eu falo para vocês de cadeira, ter depressão é muito ruim. A minha depressão, quando eu tive, não foi chorar, não foi querer só dormir. A minha depressão não se manifestou assim. Sabe como que eu fiquei como que eu descobri que eu tava com depressão? Eu descobri depois que eu fui no médico, mas o meu sintoma era, eu ficava assim, ó, eu ia trabalhar, eu trabalhava o dia inteiro. Eu trabalhava em 2 farmácias, uma de manhã, uma de noite.
7 ao meio-dia em uma, 2 às 9 em outra. Essa era minha rotina. Eu era solteira, morava sozinha. E eu, todo dia, quando eu chegava em casa, tava fazendo a minha janta, tava tomando banho, ia deitar, eu ficava pensando assim, como será que é morrer? E se eu ficar doida? E se eu ficar doida aqui em casa, eu moro sozinha, será que alguém vai me achar? Se eu ficar doida, como que as pessoas vão me encarar? Se a pessoa entrar aqui em casa, como que eu vou estar vestida? E se eu morrer aqui dentro? Eu comecei a pensar esse tipo de coisa. Primeiro pensamento foi eu começar a me imaginar doida. Se eu ficar doida no sentido assim, não conheço mais ninguém, sei lá, tô rasgando dinheiro, tô doida, endoidei. Eu ficava pensando isso. Aí eu, gente, mas será que é normal todo dia pensar isso? Todo dia eu pensava isso, gente. Todo dia eu ficava pensando como seria ficar doido. Aí eu ficava imaginando a pessoa que é doida, Aí eu lembrava de casos que a gente escuta, né? Que a pessoa era muito inteligente, estudava, endoidou, ficou doido, surtou. Se eu der um surto, eu comecei a pensar isso. Só que aquilo eu pensava tanto que aquilo começou a me incomodar. Aí às vezes eu estava trabalhando, quando eu atendi um paciente com problema mental, aquilo acabava comigo. Aí eu pensei, gente, eu vou procurar um médico, tem alguma coisa de errado comigo. Não é possível uma pessoa pensar em morrer, se alguém me achar morta, se eu endoidar, sabe? Aí o médico diagnosticou depressão. Então o meu problema foi depressão, não era ficar triste, não, era um pensamento compulsivo. Eu só pensava naquilo, direto. Né? E aquilo era um reflexo de um problema pessoal que eu tinha passado, né? Enfim, tô dizendo a vocês que a depressão tem várias nuances. A depressão tem várias formas da pessoa estar deprimida. Tem como ela tá deprimida chorando, deitada, só quer dormir, come. Tem várias formas da pessoa estar com depressão. E ela, às vezes ela não se dá conta de que o problema dela é uma depressão. Quando eu comecei a fazer psicoterapia na época, que eu procurei uma psicóloga e comecei a conversar com ela, foi que eu fui entender o grau do problema que eu tava. E eu precisei de remédio. Então eu tomei a fluoxetina por 2 anos e tanto, quase 3. Fiz psicoterapia, comecei a cuidar da minha saúde mental, da minha alimentação. E estamos aqui hoje, né? Para poder compartilhar com vocês essa história. Fiquem atentos aos seus pacientes. A gente vai ter muita coisa para poder orientar para eles. A gente vai ter muita coisa para poder entregar para esses pacientes. Muito suplemento, muita vitamina, muito mineral, muito incentivo. E eu quero falar tudo sobre isso com vocês nesse próximo intensivo que a gente vai ter no final desse mês, tá bem? Por hoje eu acho que tá bom, conversamos bastante. Daqui a pouco sai um resumo do escitalopram para vocês. Eu já fiz um resumo do café. Daqui a pouco sai esse resumo para vocês. Salva, compartilha com os amigos. Se tiver alguma dúvida, bota lá no post, tá bem? Que eu vou compartilhar. Peraí, deixa eu só responder aqui a Ana. Pode explicar novamente a diferença do citalopram para o escitalopram? Olha só, o citalopram foi o primeiro a ser feito. Então, o citalopram, quando ele vai ser metabolizado, ele tem uma parte dele que vira, tá? Que é metabolizada em escitalopram, que é o que vai fazer efeito. E a outra parte são metabólitos inativos. É uma mistura racêmica. Na química orgânica a gente estuda isso lá na faculdade, né? Então, essa parte que não faz efeito do citalopram tem reação adversa, traz efeitos colaterais. Então, quando você vai comparar o citalopram com o escitalopram, em relação ao efeito antidepressivo, beleza, eles são bem equivalentes, eles servem para as mesmas coisas. Mas o escitalopram é uma fórmula melhorada, uma molécula melhorada, purificada. Então, ele vai ter menos reações adversas do que o citalopram. Se o escitalopram tem a reação adversa de afetar a libido, se ele tem a reação adversa de alterar o apetite, se ele pode mudar o padrão de sono, o citalopram faz isso com muito mais potência. E além disso, o citalopram vai ter outros efeitos, vai ter outros problemas por ter esses metabólitos que são inativos em relação à ação, mas não são inativos em relação à reação. Entendeu, Ana? No caso do paciente com hipotiroidismo usando o Puran,
O escitalopram deve ser utilizado à noite ou não há interação? Alice, não há interação, só que eles não são utilizados juntos, né? O Puran precisa daquele prazo de meia hora sozinho para ele fazer o efeito dele, né? Para ele ser absorvido. Então, não tem interação, a molécula uma não vai atrapalhar a outra, mas, por exemplo, a pessoa toma o Puran em jejum, depois de meia hora ela toma um café e depois ela vai e toma o escitalopram. Aí não tem problema. Ansiedade pode causar náusea? Pode. Ansiedade pode causar aumento de apetite, ansiedade pode causar muita fobia, muito medo, pode causar sintomas físicos, né, como palpitação, aumento da fome, náusea, diarreia. Então, a ansiedade, ela atrapalha muito o funcionamento do nosso organismo, a nossa fisiologia. A Flor tá falando, eu faço parte da turma e recomendo. Obrigada, Flor, pela recomendação, tá? Não sei se já falou, mas qual a diferença do citalopram para escitalopram? Falei. Super estarei nessa turma. Ó, Neuza, vai ser um prazer receber você na nossa plataforma Farma Referência, tá? A gente faz uma bagunça doida em nosso organismo pela manhã, toma um pré-treino pra ficar ligadona, chega do treino, tá com o coração na boca e bate um antidepressivo pra acalmar. Menina, deixa eu falar, vou contar só a última coisa minha antes da gente terminar. Olha, eu tava tomando pré-treino, tem um pré-treino que eu gosto muito, chama Ultra Coffee. É muito bom, eu mostrei a lata dele várias vezes, ele é excelente, é um café, tipo um cappuccino, muito bom, com efeito muito bom. E aí ele tem 200 miligramas de cafeína, acho que 200? Acho que 200 miligramas de cafeína por dose. E eu, super boa, fazendo exercício e tal. Só que o que começou a acontecer? Quando eu tava fazendo exercício, eu comecei a sentir uma coisa estranha na minha cabeça. Eu não sei falar pra vocês se era tontura, eu não sei falar o que era, mas era um trem esquisito, tipo uma onda. Tava sentindo tipo uma onda na minha cabeça durante quando eu fazia muita força, porque o meu treino é de musculação e eu procuro pegar pesado no meu treino, né? Pra realmente me desafiar e tudo. Aí, enfim, quando eu fazia muita força, era um trem esquisito que tava na minha cabeça, tipo uma onda. Um belo dia eu fui olhar minha pressão tava alta. Minha pressão começou a subir. E eu, cara, o que tá acontecendo com a minha pressão? Nem passou pela minha cabeça que era o excesso de cafeína. Porque do pré-treino. Tinha muita cafeína no meu pré-treino. E eu, além daquela dose de pré-treino, como era gostoso aquele café, eu tomava ele ao longo do dia. Então eu ficava muito desperta, a minha pressão começou a alterar, porque, como você tá falando, né? A gente toma um pré-treino, a gente come uma coisa, enfim, você faz muita mistureba no corpo. Mas, quando eu falo de suplementação, eu não sei se você falou isso por causa disso. Quando eu falo de suplementação é diferente, porque a suplementação, eu tô falando de nutrientes para poder melhorar a minha performance. E aí isso não vai me deixar ligada, né? Se eu uso um nutriente, por exemplo, eu tomo creatina. A creatina não é para me deixar ligada, entende? Não é um pré-treino. Eu uso na hora de ir treinar, mas não é para me deixar ligada, não é para alterar esse tipo de função. É para aumentar a minha força, porque eu quero ter mais resistência na hora de fazer o exercício, entendeu? Quando eu tomo um complexo B, é para melhorar, é para suplementar. Me ligou aqui. Desculpa, alguém me ligou aqui e deu uma travada. Mas enfim, né? É isso. A gente vai ter como... Eu vou conversar muito com vocês sobre isso. Eu vou focar bastante no intensivo, em suplemento. O que a gente pode indicar para o paciente depressivo. Como que a gente pode fazer a pessoa ter uma melhor qualidade de vida, tá bem? E vocês vão sair muito fera, tá certo? Ó, por hoje é só. Já vai dar 9 horas. Um beijo pra vocês. Vai ficar salvo aqui pra vocês assistirem se vocês precisarem. E vai ter o resuminho daqui a pouco, tá bom? Terça-feira que vem tem mais Café com a Farma. Se você quiser me sugerir um tema, manda pra mim pelo direct. Beijo, tchau, tchau.